Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre a globalização dentro da sociedade, que nós iniciamos na última aula, né? Nós estamos vendo o capítulo 11. Hoje, ao invés de nós usarmos o podcast, você vai ter uma aula utilizando o livro didático de vocês como a projeção ali para a gente trabalhar esse assunto. É importante a gente entender que a gente está vendo um aspecto da globalização, a gente continua estudando globalização, na verdade, mas nós estamos trabalhando uma parte dela relacionada à questão das sociedades. Não a questão do comportamento ali do consumo, que isso aí vai ficar para o próximo capítulo, mas os efeitos dentro da sociedade, ou seja, como é que a sociedade hoje ela se faz dentro desse meio globalizado. Para isso, então, o senhor está utilizando o livro, você pode pausar esse vídeo, ir lá, buscar ele, você vai utilizar ele para comparar aqui. O senhor sugere que vocês peguem ele e também façam ali sublinhe, marquem, né? É importante, ajuda na hora de compreender o assunto, ajuda na hora de compreender a matéria, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Quando a gente fala em poder privado e poder estatal, muitas vezes é um pouquinho complicado entender não o significado de cada um. A gente sabe que o poder privado seria a iniciativa que pertence a um grupo de pessoas ou a uma pessoa. Por exemplo, quando a gente analisa um mercado, se ele é um mercado, uma grande rede nacional, internacional, como por exemplo o Carrefour, ele vai ser de uma empresa multinacional, ou seja, ele vai ser de um grupo de pessoas. Quando a gente fala do mercado do seu Zé, que fica lá na esquina da tua casa, tu está falando de um mercado privado, de um mercado de uma pessoa, tem um dono só. Então, a gente fala de poder privado, é fácil de entender. Pode ser de um grupo de pessoas ou pode ser de uma pessoa só. Quando a gente fala de poder estatal, a gente está falando que a empresa ela não tem um dono, nem um grupo de dono, mas na verdade pode ser que todos sejam de alguma forma, direta ou indiretamente donos. Um bom exemplo que a gente pode dar de empresa estatal é a Petrobras, que é a empresa brasileira de petróleo, né, que faz a retirada do petróleo e que ela pertence ao Estado brasileiro, certo? Então, de uma certa maneira, nós que somos brasileiros, somos donos, mas quem manda nela é o governo. O que acontece? Como é que esses dois poderes eles vão interagir dentro da globalização? Quando a gente fala em globalização, a gente entende que a tecnologia, o comércio e a comunicação são os três principais aspectos. Ó, fica dito, o último trabalho o senhor falou do tripé, esse é o tripé, tá? E aí, a gente tem que entender que quando a gente fala de comércio, a gente está falando de um aspecto, muitas vezes, privado, que tem tanto quanto o poder, quanto o poder estatal. Quem manda no Brasil, politicamente, é o presidente. É os políticos que são eleitos pelo voto direto do povo, né? Mas, na prática, muitas vezes o poder privado acaba controlando e medindo forças com esse poder estatal. Um grande empresário ou um grupo de empresários, o dono de uma fábrica, o dono de um comércio muito forte, muito poderoso. Então, quando a gente analisa, a globalização na questão econômica, a gente tem que entender que muitas vezes entram em choque o que a gente chama de poder privado e poder estatal. Um bom exemplo são essas marcas: McDonald's, Sony, Adidas, Apple, Google. São multinacionais, são empresas que muitas vezes têm mais dinheiro do que os próprios países em que elas estão inseridas. Uma vez eu escutei que se o Bill Gates nunca tivesse feito nenhum tipo de doação e ele tivesse conservado toda a sua riqueza, ele seria aproximadamente o 5º país mais rico do mundo. Olha que coisa interessante. Uma empresa privada que tem tanto dinheiro quanto um país. Dentro dessa lógica, muitas vezes a gente vai perceber que existe um choque, um controle dos interesses que são públicos, dos interesses que são privados. Por isso essa charge que você está vendo aqui, o dinheiro controlando o mundo. Porque de fato, muitas vezes a gente imagina que os Estados Unidos controlam o planeta Terra. Mas na verdade, quem controla mesmo são as empresas dos Estados Unidos, as empresas que nós consumimos.
Nós é que damos esse tipo de poder, o poder econômico. Então, fica claro que quando a gente fala em globalização, tem dois tipos de poder: o poder econômico e o poder territorial, o poder estatal. Dentro desse contexto, você tem que ter uma divisão, tá? O poder estatal é aquele poder territorial, da geografia mesmo, território, né? Uma nação sobre um território forma um estado. E o poder econômico é aquele poder que as empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais, vão exercer dentro desse território. Então, o McDonald's, por mais que não tenha, não seja uma empresa brasileira, ela acaba exercendo seu poder e sua força dentro do território brasileiro. Assim para qualquer multinacional, assim qualquer empresa estrangeira, tá bom? Então, ficou claro essa questão do poder? Espero que sim. Qualquer coisa, dá uma lida nessa primeira parte aqui, desse parágrafo, e aqui que ele explica de uma maneira um pouquinho diferente. Se não, o senhor está aqui, está disponível para te ajudar. Partindo para a questão dos problemas socioeconômicos, a gente vai perceber os efeitos dessa desigualdade, dessa força de poder entrando em choque. Vamos ver se você consegue entender. Quando a gente fala de uma economia mundial em que todos os países, de uma certa forma, estão conectados, ocorre alguns problemas relacionados à exploração por parte dos países mais ricos. Quando a gente analisa país rico e país pobre, a gente vai perceber que quanto mais rico o país é, menor vai ser as distâncias dentro dele entre ricos e pobres. Mais ou menos assim. Se eu pegar a população dos Estados Unidos e comparar as pessoas que vivem naquele território com elas mesmas, ou seja, com a sua sociedade, a gente vai perceber que existem pessoas muito ricas, mas não existem pessoas paupérrimas, muito pobres. Existe ali quase que um equilíbrio social. Quando a gente analisa pessoas de lugares subdesenvolvidos, países muito pobres, a gente vai perceber que essas desigualdades sociais elas ficam evidentes, a pobreza fica evidente. E por que isso ocorre? Porque muitas vezes esses países desenvolvidos acabam explorando os países subdesenvolvidos. Eles acabam explorando os territórios que têm, às vezes, mais recursos naturais, que tem maiores prestadores de serviço, que tem mais acesso ali a riquezas da natureza, mas que muitas vezes não sabem como aplicar ela, como transformar ela em produto. Dessa forma, as multinacionais, as grandes empresas vêm no Brasil, vai em países africanos, países asiáticos, exploram a população e os recursos dessa população, mas a riqueza, o lucro, acaba circulando fora do país explorado. Isso fica bem evidente. Então, quando nós olhamos os Estados Unidos e vemos aquela enorme potência, aquele país extremamente rico, e o senhor pega os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país que melhor representa o sistema capitalista, ele acaba, na verdade, concentrando uma quantidade muito grande de renda que é gerada, muitas vezes, não dentro dele mesmo, mas no Brasil. Um bom exemplo é aquele que o senhor deu para vocês na aula Zoom. Quando a gente olha a GM usa matéria-prima brasileira, mão de obra brasileira, usa os recursos, polui o nosso país, mas o lucro vai para os Estados Unidos. Então, dentro desse contexto, acaba criando um processo de desigualdade social gigantesca, onde os trabalhadores brasileiros se sentem mais explorados e os trabalhadores norte-americanos vão ter o benefício desses ganhos que são gerados em outros territórios. Isso causa uma diferença grande na questão de ganhos, na questão de rendimentos da população, criando esses abismos entre a sociedade globalizada, que é desenvolvida, e a sociedade globalizada, que é subdesenvolvida. Virando a página, nós vamos ter aqui um texto que eu acho super interessante, que fala sobre a escravidão. Vocês sabem o que é a escravidão? Ou vocês conseguem entender a concepção plena dessa prática realizada ao redor do mundo? Muitas vezes as pessoas imaginam que a escravidão está muito associada ao modelo americano, né, que escravizou, por exemplo, os africanos que vinham para o Brasil para trabalhar nas lavouras de algodão, cana-de-açúcar no Brasil, né, e também na produção de café. Mas a escravidão, ela hoje, ela tem um caráter ainda vigente,
mas muito diferente dessa concepção americana que a gente muitas vezes tem dentro dos nossos livros de história. A escravidão, muitas vezes, ela pode estar relacionada ao tipo de trabalho que é oferecido para as pessoas, criando uma forma de exploração dos ganhos das multinacionais em cima da rotina de trabalho que se estabelece, da quantidade de horas que a pessoa tem que prestar, do quanto cada pessoa tem que produzir, das pessoas que são inseridas nesse trabalho. Muitas vezes existe o trabalho infantil, existe o trabalho de vulneráveis, existe o trabalho sem remuneração para periculosidade, ou seja, a pessoa ganha a mesma coisa e faz às vezes atividades muito arriscadas. Então, a escravidão, hoje, ela existe não pelo fato de alguém estar preso em algum lugar e não ter como sair daquele lugar, mas muitas vezes se faz pelo tipo de ganho que a pessoa vai ter pela sua atividade econômica. Existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que têm o seu direito de ir e vir, né, cerceado, ou seja, não podem, são escravos desse modelo clássico que a gente imagina, mas existe também um número grande de escravos que são aquelas pessoas que muitas vezes ganham tão pouco que não conseguem se desvencilhar, né, dos seus empregadores. Então, muitas vezes a pessoa trabalha numa fazenda e a fazenda lá cobra o aluguel, cobra a água, cobra a luz que ela gasta, e quando ela vai ver, o custo de viver na fazenda é maior do que ela ganha. Isso também pode ser entendido como um trabalho escravo. E esse trabalho escravo, ele vai gerando um problema que é muito maior, que é o problema de desemprego e o problema da formação dos subempregos, que são esses empregos mal remunerados, esses empregos que muitas vezes colocam as pessoas dentro de áreas perigosas, né, e muitas vezes acabam até criando sistemas de tráfico de pessoas, e aí escravizando as pessoas para os diversos tipos de atividade econômica, muitas vezes insalubres, né, perigosos. O desemprego, ele pode ser dividido em dois. Vocês já viram isso, o senhor já falou isso com vocês. Existe o desemprego estrutural e existe o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, ele é um pouco pior, vamos dizer assim, do que o conjuntural. O desemprego conjuntural é um momento, a crise. Vamos supor, o estado do Rio Grande do Sul está passando por um momento de crise e aí as fábricas demitem as pessoas. Mas a gente sabe que pode acontecer no futuro de ocorrer alguma situação e a fábrica voltar a contratar. O desemprego estrutural geralmente está relacionado ao fim da profissão que se exerce, principalmente pela substituição do homem por máquinas. A gente pensa na história, quantos empregos já deixaram de existir porque hoje existem máquinas que fazem esse serviço. Máquinas que hoje conseguem desenvolver essa atividade econômica. Então, existem várias empresas que cada vez mais investem em automação, né, investem em desenvolvimento de novas tecnologias, consequentemente, cada vez menos vão precisar da mão de obra, cada vez menos vão precisar de pessoas para trabalhar. Então aqui você pode ler um pouquinho sobre essa questão da substituição do homem pela máquina, consequentemente, a gente substitui também a mão de obra e os ganhos que ela gera para a pessoa e para a família, criando, principalmente nos países mais pobres, um grave problema, que é o problema do abastecimento da mão de obra, que muitas vezes não consegue ser recolocada no mercado de trabalho, criando assim uma parcela grande de desabrigados, pessoas que não têm ocupação e que muitas vezes vão ter dificuldades sociais gigantescas.